Olá, seja bem-vindo a mais um Politicamente Correto, um programa do jornal Terras de Gaia. Hoje vamos ter o grato prazer de conversar com a Leonor Correia. Tem 22 anos, natural do Bonfim, Porto, habita há 3 anos em Oliveira do Douro e desde cedo o taekwondo faz parte da sua vida. Vai verificar que tem uma história de vida engraçada, ainda só com 22 anos. Foi influenciada pelo seu pai pela prática deste desporto. Com apenas 7 anos queria praticar balé e por questões de logística acabou a ingressar no taekwondo. Vamos saber porque é que isso aconteceu. Aos 10 anos começou a competir enquanto na mesma escola onde iniciou a sua formação e por volta dos 14, 15 anos deu o salto para a alta competição. Com o tempo, o seu percurso sofreu algumas mudanças. A saída do treinador para fora do país obrigou-se a adaptar a nova gestão desportiva. Paralelamente, ingressou no ISLA como complemento à sua formação. Vê no desporto universitário uma possível rampa de lançamento para os seus objetivos futuros. Sim, estamos a falar com uma atleta que vai tentar o ciclo olímpico de 2028 Los Angeles. Já participa há algum tempo com provas de circuito olímpico no ranking de 26-28. Entre as competições mais relevantes destaca-se, conforme disse, a universitária. A maior prova mundial do desporto universitário que conta com o ranking mundial e pode garantir até 40 pontos. Sente uma grande responsabilidade ao representar o país, como já o fez várias vezes, e traz-lhe uma mistura de confiança e ansiedade. Para lidar com a pressão, decidiu contar com o apoio do Mental Coach, ajudando a gerir emoções, pensamentos e também ações. Como encarar da melhor forma a derrota, porque a vida desportiva não se faz só e exclusivamente de vitórias. Teve que, de alguma forma, para compensar a parte financeira, de obter apoios e candidatou-se a uma bolsa da Câmara Municipal do Porto e tem um vasto, apesar da sua tenra idade, um vasto repertório de medalhas conquistadas. Vou citar só algumas. Bronze nos Jogos Europeus Universitários de 2024, isto nos campeonatos europeus e mundiais. Bronze no Europeu Universitário de 23, Campeonato Europeu Sénior, 17º lugar em 2024, também 17º no Campeonato de Júniores em 2017, 17º de Júniores em 2018, entre outros, e provas internacionais, ranking mundial e olímpico, Open de Luxemburgo, bronze em 2018, Albânia, bronze 2019, Holanda, Paris, Alemanha, Luxemburgo, Espanha e outras competições. Também provas de ranking nacional. O Open Internacional de Valongo, primeiro lugar em 22, o Open de Pontevedra, Espanha, de segundo lugar em 22, Open de Sintra, primeiro lugar em 23, Open de Ribeira, Espanha, terceiro lugar em 23, Open de Pontevedra, Espanha, terceiro lugar em 23 e muitas outras conquistas. Olá, Leonor, sejas bem-vinda ao programa do Politicamente Correto. Como é que aos 10 anos se perde uma bailarina e se ganha uma atleta de alta competição para o taekwondo? Importas-te-nos explicar o que é que aconteceu à tua vida familiar, porque no fundo foi essa a causa? Antes de mais, boa tarde. Obrigada pelo convite. Então, na altura, como todas as meninas, queria praticar um desporto. As minhas amigas praticavam balé e eu queria ser mais uma a seguir o mesmo caminho. Como a logística não era muito fácil de levar o meu irmão ao taekwondo e a mim ao balé, tive então de optar para ir para o taekwondo também, através do meu pai, que já tinha praticado também quando era mais miúdo. Portanto, tu já tens genes, já tens no teu ADN o bichinho do taekwondo. Sim, através do meu pai. O taekwondo não é um desporto para homens, sem querer ser sectário? Maioritariamente, as artes marciais são vistas mais para o lado masculino, mas com o passar dos anos as coisas foram-se modificando
e já se vê mais mulheres a praticar artes marciais e desportos de combate, neste caso. Em Portugal, quantas mulheres é que podem estar nesta altura no quadro competitivo e em termos gerais e em termos do teu escalão, quantas mulheres é que concorrem contigo e competem contigo no quadro nacional? No meu escalão, cerca de 10, 15. A nível nacional, talvez a nível de competição, entre 100 atletas, mais ou menos, de competição. Se calhar não tanto, mas a nível federado acredito que haja um número bastante grande. Essa troca do balé pelo taekwondo, sentes que perdemos uma bailarina e ganhamos uma atleta de alta competição? E se tivesse sido ao contrário, como é que tu tinhas lidado com essa contrariedade? Se é que a foi? E eu creio que mais tarde, com o passar do tempo, até não me fosse identificando tanto com o balé, porque era uma escolha mais pela parte das amigas e não por aquilo que eu queria. Portanto, mais tarde eu ia acabar por perceber que não era bem aquilo que queria. Portanto, acho que não foi uma perda, mas foi um ponto positivo. Estávamos a dizer aos telespectadores que tu estás numa fase, estás aquilo a que se chama, a começar o ciclo olímpico. Importa-nos explicar o que é este ciclo olímpico, em que é que ele consiste e como é que o processo decorre até eventualmente, e a minha convicção é que tu chegarás a Los Angeles, é isso que nós desejamos enquanto portugueses. Como é que isso vai decorrer e como é que isso tem que decorrer para se chegar a Los Angeles em 2028? Então é assim, o apuramento para os Jogos Olímpicos na modalidade de Taekwondo pode ocorrer de duas formas, através do ranking olímpico ou através do apuramento por continentes. No caso, os 6 primeiros do ranking passam automaticamente para a prova e o resto tem que competir através do continente para poder ter a sua vaga. Portanto, acaba por ser um processo um bocadinho exigente, porque só os 16 melhores é que podem estar lá presentes. 16 melhores mundiais. Mundiais, sim. Depois, cada país tem X vagas, não quer dizer que eu apurando-me para os Jogos Olímpicos, não quer dizer que vai eu, tenho que competir também a nível nacional com as outras atletas e quem se destacar melhor, neste caso, é quem eles elegem para ir. Quando nós muitas das vezes vulgarmente falamos na nossa linguagem do dia-a-dia dos mínimos olímpicos, também uma atleta de alta competição tem os mínimos olímpicos a cumprir. Em que é que eles se situam e de que forma é que eles se estabelecem para se chegar aos tais 16 melhores, sendo que depois, no quadro da competição dos Jogos Olímpicos, estão mais do que 16, naturalmente? É assim, consoante o ranking, existem provas. Essas provas têm nível de pontuação diferentes, sejam eles Opens internacionais, podem ser G1 ou G2, que neste caso são de 10 ou 20 pontos. Esses pontos vão valendo para subirmos no ranking. Existem outras provas de campeonatos europeus, mundiais, em que a pontuação é maior e onde esses pontos são atribuídos e nós crescemos assim no ranking. O que é bastante desafiante porque cada atleta tem que ter a máxima pontuação possível para se manter nos primeiros lugares e poder apurar-se. Disseste há bocadinho que a questão da situação do país, do continente, portanto, no limite, pode um país levar quase todos os atletas para o Mundial, dada a dimensão e, digamos, e a característica que o país tenha de praticantes, e Portugal pode ser prejudicado em função disso, da sua dimensão, ou há aí alguma paridade que permita mais ou menos nivelar esta questão competitiva? Eu não digo que seja negativo para o país, são as vagas que são atribuídas e pronto, entre os melhores nós temos que nos destacar para podermos sermos nós eleitos e estarmos lá, entre os melhores dos melhores. Como é que tu, no teu percurso académico e desportivo, porque ele andou lado a lado, diria que terminou há relativamente pouco tempo, estás a trabalhar nesta altura, como é que foi gerir tudo isso no teu dia-a-dia e em conjunto com a tua família, hoje com outras condições de poderes deslocar por expensas próprias e seres tu a tratar dessa logística, mas enquanto mais nova foi preciso que a família desse esse apoio também, não é? Claro que sim. A nível de Portugal não temos muitos apoios, por isso
é um bocadinho complicado, os meus pais tiveram que fazer esse investimento durante estes anos e continuam a fazê-lo. Depois a parte escolar, eu acredito que tem que haver uma organização muito grande da nossa parte para não deixarmos que nenhum dos lados fique descurado, não é? Eu, para me focar nos estudos, acredito que o desporto também ajuda nessa parte, porque os treinos acabam por ser o momento feliz do dia. Acabamos por descontrair um bocadinho ali e, ao mesmo tempo, o desporto não pode ficar descurado com a parte escolar. Portanto, tem que haver um equilíbrio, nós sabermos que há tempo para tudo e sabermos organizar o nosso dia da melhor forma para podermos sair-nos bem nos dois lados. Quando dizes que há tempo para tudo, que mensagem é que tu gostarias de deixar a um jovem estudante, a uma Leonor que estivesse nos 10 ou nos 14 anos e que acha que é impossível conjugar a competição com os estudos e com a vida familiar e com a vida dos amigos? Eu acredito que nada é impossível, não é? Nós temos é que saber bem aquilo que queremos e gerir a nossa vida em função disso. Se nós tivermos em mente os nossos objetivos e os nossos sonhos, neste caso, vamos saber que há momentos que vamos ter que abdicar de algumas coisas e deixar de parte, por exemplo, se calhar um jantar fora ou uma saída à noite, porque temos aquele objetivo e é preciso estarmos bem mentalmente e fisicamente para aqueles momentos mais importantes. Quando falas de estar bem mentalmente e fisicamente, qual é a importância do mental coach na tua atividade desportiva? Na minha opinião, faz toda a diferença. Eu procurei um mental coach, no caso foi o meu treinador que me disse que seria uma boa opção. E a partir dos 15 anos passei a ter esse acompanhamento. E acho que faz toda a diferença termos alguém que nos ajude a gerir as nossas emoções, a perceber aquilo que nós estamos a sentir nos momentos de maior pressão, não é? Que toda a exigência que as provas nos obrigam a ter. E pronto, saber trabalhar as ferramentas que ele nos dá, conversarmos com ele o que é que sentimos, o que é que estamos a pensar naquele momento, para ele nos poder ajudar nesse sentido. Em termos físicos, o treinador do clube onde tu treinas agora é o mesmo da seleção nacional ou depois há um treinador da seleção nacional? Os métodos são diferentes? O que influência é que isso pode ter numa competição como esta do Taekwondo, que é uma arte marcial, como referiste há bocadinho? Neste momento a Federação, quando vai levar a comitiva de Portugal, cada atleta tem a opção de levar o seu treinador. Neste momento é assim que funciona. Anteriormente já houve um selecionador nacional que era ele que decidia quem ia e também acompanhava os atletas. Neste momento é o meu treinador que me acompanha nessas provas, por isso é assim que funciona essa gestão. Há quanto tempo é que está o atual treinador a trabalhar contigo? Eu estou desde os 14 anos, mais ou menos. Portanto, 8 anos nesta altura, e a tua expectativa é que seja mais 4, pelo menos até fazer o ciclo olímpico, porque não faz muito sentido mudar de treinador quando está a começar a preparar esse mesmo ciclo olímpico, ou eu estou a dizer uma barbaridade? É sim, isso tudo depende muito da gestão daquilo que o atleta sente e vai sentir ao longo dos anos. Posso continuar como posso mudar, eu acho que é um bocadinho daquilo que nós sentimos e que sentimos que vamos precisar no momento. O que é que te fascinou no Taekwondo quando começaste a sério? É sim, E já agora, quando é que foi este a sério? Este a sério começou por volta dos 14, 15 anos. Eu tinha ali um grupo de treinos que levava a modalidade já um bocadinho a sério e eu quis também entrar na onda e foi especial tê-los a eles como exemplo. Já agora só aqui um parênteses, o grupo só de rapazes, eras a única rapariga ou havia mais alguma rapariga mulher? A nível de competições internacionais era um grupo só de homens. Já estou habituada desde pequena já no mundo dos homens, digamos assim. Faz diferença? Depois sentes na competição alguma vantagem de teres treinado com homens e serem mulheres ou isso não tem qualquer tipo de reflexo na competição? Tem algum tipo de reflexo porque a força que os homens têm
não é a mesma que uma mulher tem, por isso acabam por puxar um bocadinho mais por mim nos treinos, e depois isso reflete-se também nas provas. Já agora uma explicação também para quem nos ouve e vê. O escalão, a forma, o quadro competitivo tem regras próprias que têm a ver com idade, têm a ver com peso. Importas-nos explicar o que é que isso é? É assim, existem várias categorias de peso e de idade. Existem cadetes, assim mais numa idade mais a sério, porque depois existem outros escalões mais pequenos. De formação. De formação, exatamente. Temos os cadetes, os júniores, que é quando as coisas começam a ficar um bocadinho mais sérias. Depois temos os sub-21 e os séniores. Neste momento eu encontro-me nos séniores. Depois é subdividido entre categorias de peso e, neste caso, a minha categoria de peso é menos 57 kg. Como é que a Leonor consegue ir para uma competição sempre com 57 quilos de peso? Podes-nos explicar o que é que fazes e o que é que tens que fazer para chegar a essa marca? Existe todo um processo, tem que haver um rigor muito grande a nível da alimentação e do descanso, porque o descanso também é muito importante nesse sentido. E pronto, é assim, o meu peso normal anda um bocadinho acima, não estou sempre nos 57 quilos, e é preciso haver uns ajustes nas últimas semanas, quer a nível de hidratação e de alimentação, para naquele momento da pesagem nós estarmos no peso certo. Qual é a alimentação que tu fazes? Ou então antes gostaria até de perguntar quantos dias é que treinas e quantas horas de treino diário tens para esta competição? Mais ou menos 1h30 cada treino, depois depende de quão perto estamos da prova, que depois isto vai sendo ajustado. Há semanas em que temos mais treinos e há semanas em que reduzimos. Mas normalmente varia entre 6 a 8 treinos por semana, de segunda a sábado. O único dia de descanso que temos é o domingo. Portanto, 6 a 8 significa que há dias que são bidiários, Sim, é isso? Sim. E sempre numa hora e meia ajustada? 1h30, sim. Ajustada. Como é que é o dia, se quiseres, a semana da tua alimentação, face aos treinos, face ao descanso? E já agora, se puderes partilhar connosco, quantas vezes é que tu vais à discoteca antes da competição? No meu caso, eu sou uma pessoa que sai muito pouco à noite, porque tenho noção daquilo que quero e uma vez que a carreira desportiva é tão curta, acaba por não ser um sacrifício para mim, porque eu tenho bem definido o que quero e eu sei que vou ter tempo para poder divertir-me mais tarde. Portanto, durante o verão tenho mais tempo para divertir-me, digamos assim. Durante a época é raro eu sair, por isso estou completamente focada naquilo que... Não te sentes um peixe fora d'água ou fora da tua geração, não ir à discoteca, não ir a um evento à noite, porque para ti é mais importante o treino e o descanso? E de quanto é que é importante esse mesmo descanso? Já agora traduzido em horas. Não sinto que seja um peixe fora d'água. Assim, o desporto é algo que não é para todos, principalmente o desporto de alta competição, por isso é aquilo que eu quero e para mim não chega a ser um sacrifício porque tenho bem definido os meus objetivos e aquilo que eu pretendo seguir. A nível de descanso, no mínimo por dia durmo as 8 horas, quanto mais melhor, até porque neste caso eu estou a trabalhar durante o dia, ao fim do dia tenho os treinos e se eu não tiver o descanso é muito difícil para mim estar... Quando falas no descanso, o descanso que é, digamos, rotinado, é sempre à mesma hora ou fazes aqui algumas oscilações e isso tem depois influência se acontecer com as viagens e com deslocações, tem alguma influência depois na recuperação e naquilo que é o desempenho desportivo? Claro que sim. Podem haver ajustes, pequenos ajustes, um dia deitar-me um bocadinho mais tarde, mas normalmente tenho sempre a mesma hora, tanto de deitar como de acordar. E depois, pronto, é assim, quando as viagens existem às vezes as diferenças horárias, claro que mexe um bocadinho, mas tentamos sempre ajustar para que não haja uma diferença nem perda de rendimento a esse nível. Quando é que foi a tua primeira medalha? E qual a sensação de teres uma medalha na mão? A minha primeira medalha foi quando eu era muito novinha. Na minha primeira competição lembro-me que ganhei, foi logo para começar bem. Mas lembro-me que estava muito nervosa e não era
era a primeira vez que estava a fazer aquilo, senti aquilo, sei lá, não sabia como é que havia de dar os pontapés, como é que havia de gerir, como é que havia de respirar, pronto. Depois, ao longo dos anos, fui aprendendo a gerir tudo isso. Uma vitória pode ter quantas derrotas num desporto individual como é o taekwondo? Muitas. Eu digo que o caminho é mais feito por derrotas do que por vitórias, mas acredito também que é nas derrotas que nós aprendemos e nos tornamos mais fortes. Tu fizeste um percurso académico na área dos recursos humanos, estás a trabalhar na área dos recursos humanos. De que forma é que o desporto tem reflexo na tua relação do trabalho com os teus colegas e na tua área, que são os recursos humanos? Eu acho que as duas áreas acabam por se interligar de perfeito modo, porque nós no desporto aprendemos a lidar com as pessoas, aprendemos a gerir as nossas emoções e eu acho que tudo isso acaba por se transportar também para o mundo do trabalho, o que é muito importante. Alguma vez tiveste vontade de dar assim um truque ou um pontapé ou um qualquer movimento, ou isso não, porque o desporto em si dá-te essa capacidade de controlares aquilo que pode sair um bocadinho fora da caixa? O desporto acaba por me dar esse controle emocional, mas claro que há momentos em que nos apetece respirar um bocadinho mais fundo e voltar ao normal. Quais são as vantagens que o taekwondo, relativamente a qualquer outro desporto que tu conheças, que se diferencie de forma digamos, extraordinária e que se calhar o comum dos mortais não consegue ver isso, mas um atleta de alta competição consegue identificar e consegue tirar daí os benefícios e retorno? Assim, eu acredito que todos os desportos nos trazem pontos positivos. Relativamente ao meu desporto, todo o rigor, toda a dedicação que nós aprendemos a ter, o sacrifício, todos esses pontos são importantes para o processo e para a vida. Qual foi a última medalha que ganhastes nas competições em que entrastes? Neste momento, acabei agora, o fim de semana passado, de sagrar-me campeã nacional universitária, que me poderá dar acesso à maior prova, neste caso, a nível mundial do desporto universitário, que são as Universiadas. Espero estar presente. E foi um orgulho muito grande revalidar o título. Essa competição não é só para alunos universitários? Sim, mas após a conclusão, no ano seguinte ainda podemos competir pela instituição. E, portanto, nesta altura ainda estás a aproveitar, digamos, essa decalagem que é permitida pela própria competição. Claro que sim. Essa competição vai permitir fazer pontuação para o ciclo olímpico? Sim, apesar de que em 2026 o ranking volta a zerar. Ou seja, há uma limpeza em que o ranking em 2026, em maio de 2026, passa ao zero e nesse momento temos que voltar a construir o ranking para 2028. Portanto, o ciclo olímpico para o taekwondo não são os 4 anos, como habitualmente se fala, mas serão os 2, de 26 a 28, para efeitos de pontuação, é isso? Exatamente. Neste momento eu digo que estes 2 anos funcionam como uma preparação e a partir de 2026 a pontuação é que vai aí ser definitiva para nós podermos apurar-nos ou não. Como é que tu te defines enquanto desportista, e com o foco em 2028? Em 4 palavras, 5 palavras, como é que tu te definirias? Dedicada, esforçada, trabalhadora e objetiva. É preciso ter foco ou é muito de habilidade e muito pouco de transpiração? Eu acho que de tudo um pouco. E eu acredito que o talento não é tudo. Para quem quer estar ao mais alto nível, o talento não nos vai levar longe se não houver trabalho, por isso tem que haver muito suor, muita dedicação e muito trabalho. Um atleta de taekwondo é um atleta humilde por natureza ou é alguém que tem recursos de arte marcial que se sente superior a qualquer ser humano? Qual é a tua opinião? A minha opinião é que um atleta em qualquer desporto deve ser sempre humilde. A humildade faz parte de mim e acredito que deve fazer parte de qualquer atleta porque não somos só nós no mundo.
Devemos sim ser um bocadinho, pronto, sabermos aquilo que valemos, saber o nosso valor, mas é preciso também haver essa humildade da nossa parte. Falaste nos Jogos Europeus Universitários, na medalha que foi conquistada. Isto, quando entras na próxima competição, e naturalmente as concorrentes sabem disso, há um olhar de lado, ou esta é uma área de desporto que num princípio olímpico se olha para a pessoa e menos para o atleta? E já agora, como é que se prepara um combate, sabendo que não há dois combates iguais, mesmo que sejam as mesmos intervenientes no caso? Exatamente. O facto de eu me ter encontrado como atleta num combate anterior e ter perdido, não quer dizer que na próxima isso vá acontecer, porque eu vou trabalhar para que isso, para que o resultado mude, assim como ela. Não quer dizer que eu lhe tenha ganho e ela a seguir não me ganhe a mim. Por isso, é importante que haja esse trabalho e olharmos sempre de frente a frente. Nunca ela está mais alto que eu ou eu estou mais alto que ela, porque temos que ver isto como um para um, não é? E estarmos ali ao mesmo nível. O taekwondo também, à semelhança de qualquer desporto, trabalham-se os aspectos que o próprio atleta sente que pode ser menos capaz para melhorar, e também se estuda isso no adversário, ou não faz-se as coisas de forma a que não se relevem essas dificuldades? Existem dois trabalhos, o psicológico e o físico, neste caso. Claro que eu tendo uma atleta que seja mais forte, eu vou utilizar um tipo de jogo, e se for uma atleta mais rápida, o tipo de jogo tem que moldar consoante a atleta que eu encontrar. Por isso, tem que haver esse molde para poder haver o jogo. Depois da competição e qualquer que seja o resultado, vais fazer o flashback e vais ver o teu combate e vais ser autocrítica, juntamente com o teu treinador ou não, ou está passado e o foco é no próximo combate e já não olhas para o que ficou para trás? Não, temos que tirar as lições daquilo que fizemos, ver o que é que falhou, se é que falhou, há sempre falhas, e ver o que é que Há podemos sempre melhorar. falhas ou há sempre a possibilidade de melhorar, que parece ser coisas diferentes? Há sempre falhas e possibilidade para melhorar, claro, há sempre margem. Nós não somos perfeitos, vai haver sempre coisas que nós temos que alterar, modificar e outras que não podemos voltar a repetir para o resultado, se é que foi negativo, não voltar a acontecer. Olhando às competições que já fizestes, olhando àquilo que é a expectativa para o ciclo olímpico, o que é que te leva a acreditar e a afirmar que queres ser a primeira mulher portuguesa a calcar o solo olímpico? Eu acho que vai muito da minha mentalidade e daquilo com que eu sonho. Eu acredito que sou muito trabalhadora e tenho noção dos esforços e daquilo que faço diariamente para poder estar lá. Por isso, espero que não seja um sonho só e que passe a ser a minha realidade daqui a uns anos. Para se chegar ao sonho olímpico, que no fundo é muito a expectativa de muitos atletas, este sonho olímpico é o quê? E no teu caso, o que é que significa ir a Los Angeles em 2028? É medalha pelo esforço e pelo trabalho que se foi fazendo ao longo de todos os anos, não é? A verdade é que eu já compito há muitos anos e era o objetivo principal e o sonho de qualquer atleta que pratique desporto ao mais alto nível, não é? E é bom ser reconhecido e podermos estar lá era perfeito. Que lições é que da parte do desporto, já falaste há um bocadinho sobre a questão de conciliar o trabalho com o desporto, mas quais são aquelas, digamos, aquelas bandeiras que um desportista pode trazer para o mundo do trabalho e qual é que é o sentido inverso do trabalho para o mundo do desporto? Assim, eu acredito que o desporto nos molda enquanto pessoas. Tudo aquilo que nós vamos
passando nos processos ao longo dos anos, nos vai ajudar quer no mundo do trabalho, quer na nossa vida pessoal. Mas muitas delas é o sacrifício, o empenho, o empenhar-me naquilo que estou a fazer, na tarefa que estou a fazer, o não desistir quando uma tarefa está a correr mal, o trabalho em equipa, que é muito importante, o dedicar-nos às pequenas tarefas, aos detalhes que fazem toda a diferença. É um bocado estranho que, sendo taekwondo uma atividade individual, tu fales em equipa. Como é que sentes isto no teu local de trabalho e como é que sentes isto com a tua equipa que contigo colabora? Apesar de ser um desporto individual, nós precisamos sempre de alguém que nos ajude. Nós não chegamos longe na vida sem ninguém. Para tudo precisamos de alguém. E no caso nós temos de ter parceiros de treino, treinadores, todas essas pessoas que envolvem a nossa parte desportiva é que vão fazer a diferença, não é? Pelos resultados e tudo mais. Na parte do trabalho é exatamente a mesma coisa. Quando nós estamos mais atrapalhados em alguma tarefa, temos que ter alguém ao lado que nos apoie e diga: eu ajudo-te, eu dou-te uma mão, ou é dar um feedback para que possa ajudar a fazer a tarefa de outro modo, mais tranquilo. O taekwondo parece-me, quem vê de fora para mim, que é um desporto que conjuga um conjunto de situações entre força, agilidade, rapidez. Há mais características ou adjetivações para este tipo de desporto? Agilidade, flexibilidade, sim, eu acho que engloba um bocadinho de todos os pontos e que todos os atletas devem ter essas componentes. É um desporto que se pode fazer o resto da vida ou chega ali a uma determinada fase, e não estou a falar só de alta competição, que já lá vou, convém não praticar porque ele pode ser por qualquer motivo violento ou menos aconselhado a idades mais avançadas? O desporto, o taekwondo serve para todas as idades. Claro que se estivermos a falar de competição, chega ali a uma altura que o corpo não vai reagir da mesma forma. Mas o taekwondo é para todas as idades e pode ser levado até... Alta competição no taekwondo pode ir, no teu caso, qual é a tua ideia, até que idade? Eu penso que a partir ali dos 28, 29, 30, já se calhar é o máximo de estarmos a competir. Mas porque depois há outros objetivos na vida ou porque o corpo, qualquer que sejam as circunstâncias, às vezes ouvimos atletas, há vários casos a acabarem maratonas e que foram mães há 3 meses antes. Tivemos uma atleta olímpica em Paris nestas circunstâncias, mas há muitos casos mundiais. Isso faz também diferença, ou porque a partir dos 30 o taekwondo, dado o seu grau de exigência e depois também aquilo que se tem que abdicar, conforme dissestes, já pode não fazer tanto sentido e já não preenche e valorizam-se outras coisas que até aí não se pôde ter porque a prática exigiu sacrifícios e exigiu abdicar de coisas que não faz sentido, se calhar, abdicar para o resto da vida? Eu acredito por 2 motivos. Primeiro, porque neste momento não há apoios que possam deixar-nos ter a vida de atleta até muito tarde, não é? E depois, eu acredito que o corpo, o taekwondo engloba muitas lesões, muito contacto físico, muitas mazelas, muitas dietas à mistura, e acredito que o corpo não vai reagir da mesma forma durante muitos anos, por isso chega ali aos 30, o corpo já não é a mesma coisa, já não tem o mesmo ritmo. Já não se recupera da mesma forma. Exatamente. Da lesão e não só. Sim. Um bocadinho da alimentação, que tipo de alimentação é que tu fazes no treino, durante a fase de treino, e alimentação para a competição? E já agora a questão da hidratação, que também há bocadinho falaste, se puderes exemplificar, para percebermos. A minha alimentação teve que ser ajustada para que eu não tivesse um peso muito alto em relação ao de competição. E esse peso tem a ver também com a estatura? Também com a estatura, sim, pode ter a ver. No meu caso, tenho uma alimentação, pronto, eu peso tudo aquilo que como, tento não... Literalmente? Literalmente. Portanto, antes de ir para o prato, tu pesas 100 gramas de arroz, se foram 100 gramas de arroz que está prescrito para aquela refeição? Tudo regrado. Nem mais um arrozeiro? Nem mais uma grama. Tudo contado ao milímetro. Portanto, eu peso a comida, tento ter uma alimentação normal, ou seja,
ter a parte dos vegetais, dos hidratos e da proteína. E relativamente à hidratação, a hidratação deve ser normal, de um atleta normal, tirando a última semana da prova em que começamos, se calhar, a cortar um bocadinho para podermos atingir o peso. Quando estás a falar de tirar um bocadinho, é passar mesmo fome e sede ou trocar alimentos para que dê menos calorias e que, portanto, representem menos peso para estar próximo da data da competição? Ajustar as quantidades, basicamente é ajustar as quantidades para que possamos ali cortar um bocadinho sem ficarmos sem comer e sem estarmos sem hidratação, que é muito importante também para os músculos. Como é que se faz a recuperação de uma prova face ao que antes se teve que cortar? É de uma forma desmensurada ou também tem que ser regredada para que o corpo tenha ali algum ponto de equilíbrio e não perceba que acabou a competição e agora posso comer tudo que me apetecer e... Sim, tem que haver um ajuste. Claro que depois de uma prova nós queremos sempre comer um docinho, não é? É normal. É uma compensação? É uma compensação, faz parte e mentalmente é importante, eu pelo menos sinto isso, mas depois temos que voltar ao foco para haver um equilíbrio. Vocês nas competições também têm acompanhamentos de nutrição, e, para além do mental coach, ou quem é que faz mais parte do vosso staff sempre que vai para uma competição, o atleta e o treinador? É assim, no meu caso, eu tive acompanhamento nutricional, mas agora, como já tenho esse acompanhamento, como já percebo um bocadinho de como é que o meu corpo reage, já sei mais ou menos as doses e como dosear as quantidades e a comida que devo ou não comer. Se houver uma crise, vamos chamar-lhe assim, não lhe queria chamar de depressão nem outra coisa qualquer, até porque tecnicamente pode não ser isso. Se houver uma crise do atleta, que pode até ter a ver muito mais com questões psicológicas e com fatores que lhe são externos, isso vai ter influência no desempenho e vai ter consequências também no peso, e vocês, quanto atletas, sentem isso e notam isso, ou no caso da competição isso passa ao lado? É assim, depende muito de atleta para atleta e do trabalho mental que vai sendo feito. Problemas todos temos, vão ocorrendo coisas que nós não temos controle na nossa vida e por isso temos que saber gerir. Relativamente ao peso, pode sim alterar. No fator das mulheres há ali uma parte todos os meses que pode sim alterar, mas nós percebendo o corpo, vamos percebendo o nosso corpo e ajustando da melhor forma para que não haja uma oscilação tão grande. Já tens uma fase competitiva de 12 anos, vamos dizer assim, começando aos 10. Já falaste que isto provavelmente pode terminar ali pelos 30. Vamos ter uma Leonor treinadora, vais ficar ligado ao taekwondo para sempre, ou fecha o ciclo e partes para um outro tipo de desporto ou para uma outra coisa qualquer? Qual é a ideia, ou ainda é muito cedo aos 22 anos pensar nisso? Eu acredito que o taekwondo vai ficar sempre na minha vida. Como treinadora, neste momento não penso muito nisso, não é um objetivo que eu tenho em mente, mas gosto de ajudar e passo por isso diariamente com o meu treinador. Quando há as turmas dos mais pequenos, gosto sempre de ajudar e dar feedback daquilo que eles estão a fazer, por isso. De todas as competições, independentemente de medalhas ou não, derrotas ou vitórias, qual foi no teu percurso, não como atleta de alta competição, mas como ser humano, que o és também, qual foi o momento no taekwondo que mais te marcou e porquê? Eu creio que talvez a primeira medalha europeia no Campeonato Europeu Universitário, porque foi a primeira medalha assim mais importante internacional que eu tive e foi se calhar a recompensa dos sacrifícios e do trabalho que foi feito ao longo dos anos. O que é que sente o atleta quando tem uma medalha ao peito, e neste caso só o primeiro lugar é que tem direito a isso, e se ouve o hino nacional? Sim, eu acredito que é um orgulho muito grande. Espero eu ouvir o hino nacional, mas acredito que é um orgulho muito grande de todo o trabalho e é uma recompensa, que foi como eu disse anteriormente, acaba por ser a nossa medalha física
porque existem outras medalhas não expressadas em medalha que vamos tendo ao longo do percurso. O nosso tempo está a acabar. Leonor, eu gostava de, para além de agradecer a disponibilidade, gostava que deixasses um conselho aos nossos telespectadores, a quem nos ouve. O que é que uma atleta de alta competição pode transmitir a uma possível Leonor Correia que nesta altura tenha 10 anos? Acreditarem sempre que é possível, trabalharem e terem em mente aquilo que querem, esforçarem-se para isso e acreditarem neles, que é o mais importante, é o que faz a diferença. Muito obrigado. Leonor, Obrigada foi um pelo gosto. convite. Obrigado. Caro telespectador, ficamos hoje por aqui no Politicamente Correto. Desejo-lhe assim que continue a visitar as terras de Gaia, o concelho, e que tenha a oportunidade de desfrutar de tudo aquilo que este concelho lhe pode dar. Nós, com certeza, nos vamos encontrar no próximo Politicamente Correto com outra personagem de Vila Nova de Gaia ou com referência para Vila Nova de Gaia. Fique bem, desfrute. Até já.